turma, bom dia, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 27, de agosto de 2020. Vamos começar a nossa aulinha de hoje. Eu deixei para casa aí uma correção que era da página, exercícios que eram da página 41 até 45. Então, vamos abrir lá na 41 agora, ok? Pra gente poder dar uma olhadinha na leitura que tem lá. Vamos lá, rapidinho? Então, galera, aí na página 41, falando sobre pronomes demonstrativos. Quantas vezes apontamos algo ou alguém para demonstrar o que pretendemos? Algumas coisas ou pessoas estão próximas de nós, outras nem tanto. Alguma data ou fato a que nos referimos são recentes, outros remotos. Vamos conversar um pouco mais sobre isso? Leia os quadrinhos a seguir. Vocês têm aí os quadrinhos, né, da Chapeuzinho Vermelho, é uma história que todo mundo conhece, não preciso repetir. A gente vai ler esses quadrinhos aí para a gente conseguir entender o que o autor do texto quer, onde ele quer chegar. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. De repente, o que acontece na cena? Para quem você leva essa cestinha tão bonita? Leva esses doces para a vovozinha que mora nesta floresta. Ah, a casa da vovó é aquela lá longe, perto do lago? E aí? Tem um diálogo comum, simples, que todos vocês já conhecem, que é da história da Chapeuzinho Vermelho com o Lobo Mau, só que a gente pode aprofundar um pouquinho mais dentro da construção do texto mesmo, tá? No primeiro quadrinho, Chapeuzinho Vermelho canta: levar estes doces, né? Ela emprega o pronome estes, porque a cestinha de doces está com ela, junto dela. É ela quem está levando os doces. É a primeira pessoa do discurso. No caso, eu, né? Só que a gente não está falando que é o eu da Chapeuzinho Vermelho. No segundo quadrinho, o lobo pergunta à menina: para quem você leva essa cestinha tão bonita? Ela emprega o pronome essa, porque a cestinha está nas mãos dela. Pessoa com quem ele está falando. A segunda pessoa do discurso. No segundo quadrinho, o Chapeuzinho diz: levo estes doces para a vovozinha, que mora nesta floresta. Ela emprega novamente estes, porque os doces continuam na cesta que está com ela, nas mãos dela. Isso é, junto de quem fala, a primeira pessoa do discurso. A menina diz ainda nesta floresta, porque ela, que é quem está falando, a primeira pessoa do discurso, está naquele lugar, na floresta que se refere. E no último quadrinho, o lobo emprega o pronome aquela, porque a casa da vovó está longe dele, pessoa que fala, e longe da pessoa com quem ele fala, ou seja, está longe da primeira e da segunda pessoa do discurso. As palavras estes, essa, aquela, assim como outras que veremos a seguir, são pronomes e indicam a localização do objeto em relação às pessoas do discurso. Por isso, são classificadas como pronomes demonstrativos, tá? Porque demonstram as coisas, demonstram alguma coisa. São palavras que substituem ou que acompanham o substantivo, localizando no tempo, no espaço, no próprio texto e principalmente com relação às pessoas do discurso. Ok? Então, pode avançar aí para a página 42. Lá em cima da página 42 você tem aí alguns exemplos, né, de pronomes demonstrativos. Este, esta, estes, estas, isto, esse, essa, esses, essas, isso, e aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, tá? Para ficar mais fácil de vocês conhecerem, eu vou apresentar eles aqui para vocês. Eu peguei essa imagem, tá? Ela é aleatória da internet, não fui eu que fiz, mas eu acho que fica mais fácil da gente conseguir identificar. Os pronomes demonstrativos. Nós temos as três pessoas do discurso. Primeira, que é quem fala. Segunda, que é com quem se fala. E terceira, que é de quem se fala. E aí nós temos
os pronomes demonstrativos divididos em masculinos, femininos e em variáveis também. Então, vamos lá. Pronome, primeira pessoa, variável, masculino. Este, estes. Feminino, esta, estas. Invariáveis, isso. O que é invariável? Invariável, gente, é aquilo que, como o nome já diz, não muda, ok? Não muda, não tem como variar. Ele é o mesmo sempre. Esse aqui é até melhor, que é uma imagem mais clara, né? É até melhor. Então, ele não muda, ele é invariável. Isto, este, estes, esta, isto. Eles se referem à primeira pessoa do discurso, que é o eu, né? A pessoa que fala, e indicam algo que está junto, pertinho de quem está falando. Já esse, esses, essa, essas, isso se refere à segunda pessoa do discurso, tá? Que é a pessoa com quem se fala e indica algo que está próximo àquele com quem se fala. Ou seja, está longe de mim, perto de você. E aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo são os pronomes demonstrativos utilizados na terceira pessoa do discurso, né? Algo de que ou de quem se fala e indicam algo que está longe de quem fala e daquele com quem se fala. Ou seja, está longe dos dois, tanto de quem está falando quanto de quem está ouvindo. Sacou? Beleza. Então, vamos subindo aí. Volta lá para sua página 42, número 1, você tem um texto. Esse nós, né? Que é nó e nós. Eu me chamo eu, a turma me chama de nós. Longe da turma, me sinto só. Mas sou eu, com a turma sou nós. Mas quero ser eu. De nós em nós, eu sou mais eu. O eu poético refere-se a quem aí no poema, gente? Ele se refere a ele mesmo e a turma dele, né? B. Para fazer essas referências, que palavras são usadas? Para fazer essas referências são usadas as palavras eu, me e nós, que são pronomes pessoais. No discurso, ou seja, no processo de comunicação, em que esse processo de comunicação que está acontecendo aí, em que pessoas estão esses pronomes? Eu e me estão na primeira pessoa do singular. Nós está na primeira pessoa do plural. Esses pronomes pessoais recebem a mesma classificação, gente? Claro que não. Eu e nós são pronomes pessoais do caso reto, ou seja, eles substituem o ser ou os seres, né, sobre o qual ou sobre os quais se diz algo. Já o pronome me é pessoal do caso oblíquo, ou seja, atua como complemento de um verbo. Isso aí vocês se lembram que eu expliquei para vocês há pouco tempo, né? Página 43. Lendo o título do poema, verificamos que, dependendo do contexto, a palavra que o representa, ora pode ser um substantivo, nós, né, plural de nó, ora pode ser um pronome. Nós, pronome pessoal do caso reto na primeira pessoa do plural. Agora responda, de que modo podemos compreender o significado desse título, pessoal? Com base nessas considerações, relendo os versos, podemos compreender que talvez o eu poético fique confuso para decidir como melhor levar a vida, se é sozinho, sendo eu, ou com os amigos, sendo nós. E aí essa dúvida gera um problema, um embaraço na cabeça dele, um nó, que aí ele tem que desatar. Por isso esse nó, nós, né? Igual aquela música da Sandy, nosso nó, nosso nós. 2. Os animais de uma floresta organizaram uma festa no céu e elaboraram um convite. O que foi enviado ao rei dos animais ficou assim: convidamos Vossa Majestade para participar da 10ª festa no céu, no dia 19 de agosto, a partir das 8 horas. Haverá muitas atrações, além da presença da banda dos macaquinhos animados. Vossa Majestade não pode deixar de comparecer. Outros animais receberam o convite. Que pronome de tratamento seria usado no convite da princesa Leonina? Vossa Alteza. Do diretor da escola dos filhotes?
Vossa Excelência, Vossa Senhoria, do governador do Estado dos Animais, Vossa Excelência, e do doutor Coruja, ministro da Educação, Vossa Excelência também, ok? Número 3, vocês têm um cartoon com uma batata enorme e aí diz assim: sim, governador, temos uma batata quente nas mãos, só me espanta o tamanho. Página 44. Ao conversar com o governador, o interlocutor disse: temos uma batata quente nas mãos. A expressão batata quente está empregada no sentido denotativo, ou seja, literal, ou conotativo, figurado. Qual dos dois? Gente, tá no sentido conotativo, né? Vocês sabem, porque não é uma batata gigante, sim a ideia de que há um grande problema para resolver. B, qual é o sentido da expressão? Eu acabei de falar. A expressão batata quente significa que há um problema sério a ser resolvido. C, ao declarar-se espantado com o tamanho da batata quente, o que o interlocutor quis dizer, gente? Ele quis dizer que o problema era enorme, muito maior do que ele supunha, muito difícil de resolver. D, o diálogo ocorre entre o governador e o seu interlocutor. Substitua a palavra governador pelo pronome de tratamento correspondente, reescrevendo a frase. Sim, Vossa Excelência, temos uma batata quente nas mãos. Assim que ficaria, tá? Embaixo, mais uma tirinha. Nosso navio está deslizando para longe, né? É uma tirinha aí do H. Nós vamos lá para a nossa página do livro, assim a gente consegue visualizar melhor. Nosso navio está deslizando para longe. Preciso de um voluntário para nadar até lá e trazê-lo de volta. Qual é o problema? De repente, ninguém sabe nadar? Não, né? Obviamente, a gente vendo na imagem, a gente entende qual é o problema. Tem ali a pontinha de um tutuba, né? De um tubarão, que vai atrapalhar eles, né? Então, voltando lá para a página 44. Letra A. H quer salvar o navio. Ele usa um pronome para mostrar que o navio é de todos eles. Qual é o pronome que indica essa posse? O pronome que indica essa posse é o pronome nosso. Classifique esse pronome de acordo com o contexto e identifique em que pessoa gramatical ele foi empregado. É um pronome possessivo, está na primeira pessoa do plural, porque ele se refere ao pronome nós, que é a primeira pessoa do plural. Finalizando aí na página 45, galera. Página 45, número 5. No segundo balão, Agar diz: preciso de um voluntário para nadar até lá e trazê-lo de volta. A palavra lo é uma variação do pronome oblíquo o. Responda aos itens. Letra A. Que nome essa palavra está substituindo? A palavra lo está substituindo o quê? Navio, né? B. Por substituir um nome, como se classifica o referido pronome? Pronome pessoal. Pronomes que substituem nomes são pronomes pessoais. 6. Explique por que ninguém se arriscava a nadar para salvar o navio. Ninguém se arriscava a nadar porque havia evidências de que um tubarão estava ali por perto, né? A gente consegue observar isso nessa cabecinha aqui, nessa pontinha aqui, né? Do tubarão. 7. Releia os versos. Perdão, desculpa, gente. Leia o poema para responder as questões. Patinho Feio. Bom mesmo era o fim da tarde. Naquela hora, o patinho espiava sua sombra espichada no lago e o sol sonolento já desenhava um pescoço de cisne belo e magro. Releia os versos. Naquela hora, o patinho espiava sua sombra espichada no lago. Os pronomes demonstrativos podem sofrer contração com outras palavras. Naquela, por exemplo, é o termo formado de duas palavras, em mais aquela. Ao se empregar a expressão naquela hora, a que momento esse trecho aí se refere? A expressão naquela hora
faz referência ao fim da tarde. 8. Qual é o tempo indicado pela palavra naquela em relação às pessoas do discurso? Naquela hora indica um tempo distante de quem fala e da pessoa com quem se está falando, ou o pronome demonstrativo naquela mostra que o fato está acabando de acontecer? Com certeza é algo distante de quem fala, né? Algo que já passou. 9. Naquela hora, o patinho espiava. A palavra espiava sugere um fato que aconteceu no presente, passado ou futuro, pessoal? Obviamente no passado, ok? Finalizamos aí então a correção da 41 a 45. Vocês vão fazer para casa 54 e 55, tá? Não deixem de participar dos nossos encontros ao vivo. As aulas têm sido muito boas, todo mundo tem participado bastante. Lá a gente tira dúvida, lá a gente faz dinâmica às vezes, né? Bota um joguinho, faço, vocês têm tantos minutos para fazerem sozinhos, todo mundo tenta fazer junto, acaba sendo um trabalho em grupo numa aula online, é muito divertido. Então não deixem de participar não, tá bom? Todas essas atividades que eu faço a correção aqui, a gente também faz a correção lá, da mesma atividade, só que todo mundo junto, né? Podendo compartilhar as respostas, porque eu aqui estou dizendo a minha, na visão de professora, mas às vezes vocês, na visão de alunos, têm uma outra para poder compartilhar. Então, não deixem de participar não, tá bom? Eu estou esperando vocês daqui a pouquinho lá comigo no nosso encontro ao vivo, tá? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, pessoal!